mais um programa Controle de Qualidade, by Francisco Cabreira. Estamos gravando aqui, faltando 2 dias para o Natal. Então desejamos a todas as famílias umas festas maravilhosas, ou seja, um Feliz Natal a todos e todas. Participamos também aos amigos e aos inimigos, pois somos todos irmãos da mesma raça, a raça humana. Então, senhoras e senhores, vamos agora às notícias importantes da semana na seara nacional e internacional. Primeiro, começaremos com um grande agradecimento às autoridades, ao presidente dos Estados Unidos e todas as autoridades americanas que estão nos ajudando, que enviaram as tropas regulares para defendermos de supostos ataques indevidos. Agora nós podemos falar, para não ter alarde à população, mas passando por períodos turbulentos na seara internacional e nacional. Nacional, externaremos um pouquinho adiante para terminarmos de falar da seara internacional. Estranhamente, aviões russos com capacidade para carregar armas nucleares nos provocaram, fazendo, no dito popular, exercícios regulares combinados com a Venezuela. Mentira! Apenas fugiram quando as autoridades americanas enviaram suas tropas para repelir a injusta agressão caso passasse do ponto. Obrigado à Marinha Americana, obrigado a todos que ajudaram e mantenham-se a postos, pois a ONU e a OTAN terá que até dia 10 de março tomar uma medida, pois ao invés do tiranete Maduro ficar provocando, chamando de covarde o general Mourão, ofendendo as nações soberanas do Brasil, da Colômbia e adjacências, senhor Maduro, covarde é o senhor que está matando o seu povo de fome, de sede. Covarde é o senhor que prende por crime de opinião. Covarde é o senhor que cooptou as Forças Armadas da Venezuela, cooptou o Judiciário, o STF daí, que envergonha o nobre povo venezuelano, que não tem culpa dos seus erros, dos seus crimes. Senhor Maduro, o senhor responderá, como outros já responderam, na Convenção Internacional, na Corte de Haia, por crimes contra a humanidade. É uma vergonha a ONU da atualidade aparelhada nada a fazer de concreto contra esta ditadura travesti de democracia implantada na Venezuela. Esse tiranete fica provocando a tudo e a todos. Acabou com o seu país, agora quer acabar com a vizinhança. Não irá conseguir. Enquanto o senhor come em churrascaria $100 por cabeça fumando charuto, a sua população está matando animal para poder comer, está morrendo de fome. É fato concreto que, na média, os venezuelanos perderam nos últimos 3 anos mais de 10 quilos de peso. O senhor está se transformando em uma Cuba da atualidade. Ou seja, mais uma vez, a prática do comunismo não deu certo. Expropriar as propriedades, expropriar as indústrias de quem trabalhou é fácil. Eu quero ver tocar, quero ver fazer dar lucro. Se tem um regime melhor que a democracia, eu não conheço. Pois na democracia todos podem falar, reclamar. Aqui no Brasil também, com esse pústula do senhor presidente Temer, que já vai tarde, foi muito menos pior que Dilma, mas também não fez nada de concreto, ou seja, não tem moral. Também não vivemos uma democracia plena. Vivemos em tese uma falsa democracia, pois onde já se viu ministro do STF, no final do 3º tempo, nem é do 2º tempo, na prorrogação, o senhor Marco Aurélio Melo, em tese, para mim, um pústula, um antidemocrata, soltaram um despacho, desprestigiando a zelosa corte, desprestigiando a maioria dos seus colegas, causando uma insegurança jurídica, quiçá o início de uma guerra civil. Aos moldes do militante Favrito, que deveria ter sido apenado já pelo CNJ, que de concreto nada fez, pois é evidente que esse juiz Favrito é um militante petista, foi um juiz que incompetente, pois tentou soltar
uma pessoa que está respondendo ao devido processo legal. O senhor Luiz Inácio Lula Silva responde ao devido processo legal. Ele teve o contraditório e a ampla defesa. Aliás, amplíssima defesa, coisa que alguns coitados não têm. Então, senhoras e senhores, para falar em democracia com a boca cheia, nós temos que olhar. Na administração pública, temos um ditado romano: não basta ser a mulher de César, tem que parecer. Traduzindo aos incautos, o que quer dizer isso? Quer dizer que tem que dar o exemplo de probidade. Então, vejamos, o senhor Marco Aurélio de Mello, que jurou defender a Constituição, como o senhor Lewandowski, como o Gilmar Mendes, não está defendendo a Constituição Federal. Porque, em tese, ataca alguns e passa a mão na cabeça de outros. Onde se viu com a desculpa travestida, porque não teve a coragem que o Favretto teve, pelo menos, que o Favretto pelo menos teve a coragem de dizer: solte o Lula, é meu amigo, é meu querido, pelo menos colocou a ideologia na frente. Não, Marco Aurélio Mello queria soltar mais de 160 mil bandidos indiretamente. Ou seja, passaríamos o Natal numa guerra civil. É isso que a Suprema Corte quer? Não, a Suprema Corte merece juízes mais gabaritados, com mais decência, com mais pensamento no país e na pátria. Então, senhoras e senhores, nós vamos todas as vezes lotar as ruas aos milhões, mesmo que as datas pústulas folhas digam que são 1.000, 2.000, e depois tenham que corrigir para 100 mil. Não, vamos aos bilhões, às ruas. Não vamos deixar nenhum ministro do STF que não foi eleito, foi colocado lá por um presidente, ou seja, não tem a legitimidade de uma eleição, apenas é um indicado, na maioria das vezes nem juiz de carreira são, nem passaram por provas de títulos e méritos públicos, nada contra a indicação, como eu disse sempre e falo, Dr. Sobral foi indicado por Juscelino Kubitschek, não quis aceitar por quê? Porque apoiou as tratativas de Juscelino, nem sei se votou, mas apoiou o que Juscelino pensava. Então, moralidade é isso. Você ajuda um presidente, você não precisa de cargo. Nós sempre defendemos o presidente militar eleito democraticamente, Jair Bolsonaro, daquilo tudo que falava. Que ele era racista, que ele era fascista, que ele era ista, aquilo, ou seja, nós acreditamos que ele não é aquilo e vamos provar. Então, quando falar alguma coisa de Bolsonaro que seja verdade, seremos o primeiro a dizer. Por falar em Bolsonaro, senhor Bolsonaro, o recado. O seu filho, Flávio Bolsonaro, ficou de dar uma explicação plausível, porque diz ele, a mídia, que o seu assessor teria uma explicação plausível. Os seus eleitores cariocas, coisa que eu não sou eleitor do Rio, têm o direito de saber o que é explicação plausível. Fale o que é. Aí os eleitores vão dizer, não, é plausível ou não é. Não adianta ele falar que é plausível para ele, na intimidade dele. Não, verbalize, mostre o que é. Agora, pega muito mal um policial que sempre esteve vendendo saúde, de repente não comparece para se explicar. Ora, todos sabemos, ou deveríamos saber, que não é de hoje que rola uma sacanagem de contratar, às vezes, uma coitada numa copeira por 3 mil e ela ganha 10, na verdade, por dentro, só que por fora ela recebe só os 3. Um motorista que recebe 9, às vezes recebe 4. Agora, o que nós queremos saber é simples. Para quem foi? Se esse militar tem uma explicação plausível, explique. Se ele fazia uma caixinha para ele, pagará pela pena. Agora, se ele entregava esse dinheiro para outrem, terão que pagar as penas. Então, nós não somos a seita da jararaca, ao contrário, aqueles tapados, cegos ou mercenários que são adeptos ao PT, que não enxergam os crimes de Lula. Nós enxergamos os crimes de Aécio, enxergamos os crimes de muitos outros e, por isso, o desprezamos. Então, nós queremos é qualificar a nossa política, que a nossa política chegue aos pés de alguns médicos, de alguns cientistas, de alguns advogados, juízes, promotores, como o Moro, por exemplo. É para isso que nós queremos, qualificar a política. Hoje estamos naquela fase triste do menos pior. Menos pior ter o João Dória do que o Márcio, dito pelo João Dória, Cuba, França.
Menos pior ter alguns outros governadores do que aqueles outros. Ou seja, mas na hora vamos chegar lá. Por quê? Porque nós pedimos para João Dória, não coloca o Kassab. Chamou o Meirelles, ninguém está falando nada, porque todo mundo chama o Meirelles. Agora, entenda, o que for bom, vamos apoiar. O que for ruim, vamos criticar construtivamente. Porque na política, não tem que ter inimigo, tem que ter oponente. Se você entende a crítica construtiva, vai lá e troca. Vai ser muito mais fácil. Então, nós sabemos, por informações que estão correndo, que estão preparando internacionalmente golpes contra o Brasil. E não vamos aceitar. Porque o Foro de São Paulo foi construído claramente. O Brasil seria o último a completar a pátria grande, né, Bachelet? Porque vocês queriam o nosso dinheiro. Nós trabalhamos aqui, otário, para mandar dinheiro para essas ditadurazinhas travestidas de democracia. Não, acabou a farra. O Paraguai foi o primeiro a expulsar um falso padre, o Lugo. E depois a Argentina começou a mostrar, trocando. Hoje, na véspera de Natal, o nosso muro da Argentina, que é o Bonadil, já decretou a prisão de Cristina Kirchner. E ela se escorou com o Aécio correndo no Congresso. Só que lá, agora, há 3, 4 dias, a Câmara autorizou. Possivelmente, não passará muitos dias mais em casa. Crime de corrupção também mata. Não mata como essa saidinha, como essa sacanagem que o pessoal assalta na rua, mas mata de fome, de sede pela insegurança, pela tristeza de não ter trabalho. Então, nós queremos, senhor Jair Bolsonaro, que o senhor nos dê de presente de Natal austeridade, transparência e eficácia. Eficácia, por exemplo, sabemos que Requião, aquele que manda comer alfafa, dito pelos seus oponentes como Maria Louca e pela mídia, ele ganha mais de 450 mil num contra-cheque de aposentadoria. Então, baseando apenas por ele, Sarney e tantos outros que recebem aposentadoria de governadores, deputados, o próprio Michel Temer, seu Bolsonaro, o senhor tem a caneta na mão e não venha dizer que o Paulo Guedes e o Moro não pode fazer. Pague o teto constitucional para todos. Aqueles que quiserem receber mais que o teto constitucional, acertarão contas conosco na rua, ou seja, a população cobrará. Não foi para isso que você foi contratado? Para ser funcionário público? Se o valor é 35, 33 ou 40, é aquilo que você vai receber. Nada a mais do que foi combinado, porque acima da Constituição não temos nada. E na Constituição Federal vigente está claro o teto constitucional. Então, esse efeito cascata, essa sacanagem que o Supremo aceitou de aumento, não é carreirista, ou seja, não tem como fazer transferência de renda. Transferência de renda é apenas para a Bolsa Família, que deverá ser feito um recadastramento nas delegacias de polícia. Metade não vão aparecer. Senhor Jair Bolsonaro, se o senhor não fizer essas medidas, o senhor já não começa com o pé direito. Porque nós sabemos que tem generais e tem pessoas competentes das 3 áreas, ou seja, as Forças Armadas, na Marinha Aeronáutica e no Exército, tem gente aceitando essa ideia. Por quê? Porque recebem pouco pelo que trabalham. Então, os militares sabem que recebem só por dentro. Por isso, o regime tem que ser diferenciado na hora da privatização. Não vamos aceitar essa privatização e essa pautinha que às vezes alguns do MBL querem colocar, empurrar a goela abaixo. Não. Primeiro, nós queremos o quê? Transparência. Mostre para nós quem está ganhando mais do que o teto constitucional. Corte os privilégios. Depois venham falar com o nobre povo que ganha aí 2, 3 salários mínimos, no máximo, na aposentadoria. Então, a Previdência dá lucro, sim. Comece falando a verdade. Aí, o senhor terá muito mais capacidade moral e técnica, porque nós confiamos no seu trabalho. Tem meia dúzia de puxa-saco aí, como eu já disse, 20% do seu governo, principalmente essa área civil que está entrando, Mandetta, Onyx, vai te dar dor de cabeça, mas isso não é problema meu, isso é problema seu. Nós da imprensa temos que falar a verdade. Então, temos agora que usar o COAF contra o próprio COAF, que deixou de vazar algumas notícias, porque nós sabemos que tem gente ali do PT, filho até de Gilberto de Carvalho, pessoas ali que estão trabalhando sempre, e na época todo mundo ficava quieto, agora não.
Agora, chegando a vez do Moro, ele vai cobrar de cada um o que é devido e o que não é devido. Processos penais vão rolar à torta e à direita. E, democraticamente, perseguiremos pela via penal, lícita, democrática. Agora, às vezes, a população não fica sabendo, e graças a Deus, os Estados Unidos deu essa ajuda, compareceu em terra, mar e ar, e conseguimos que a Rússia saísse daqui, desculpa a expressão, com o rabinho entre as pernas. Nós não vamos aceitar ingerência aqui, nós não vamos fazer ingerência da Venezuela, pelo contrário, nós estamos abrigando os irmãos venezuelanos que estão passando fome, e a Colômbia também. Agora, quem deveria estar tomando providência é a ONU, que fala em direitos humanos, mas não faz nada contra ditadores na prática, apenas fica fazendo marola. Agora, a OTAN e todos, a Organização do Tratado do Norte e todos os outros que são signatários desses tratados, têm que tomar uma medida para não deixarmos transformar de novo uma nova Cuba. Porque não é justo os cubanos passarem o que passam por anos. Vai perguntar para um cubano que mora em Miami, que fugiu, o que é verdadeiramente a ele. Aliás, já saíram seguranças daqui travestidos de mais médicos, infiltrados, e sabemos que eram para eles pegarem armas aqui. Eles tinham ordem expressa com documentos que já temos em mãos, para que, caso Dilma ou qualquer outro quisesse, que eles encostassem nos quartéis e ajudassem as Forças Armadas. Graças a Deus, as nossas nobres Forças Armadas, aquela do general Leônidas Pires Gonçalves, astuto, inteligente, honesto, não foi cooptada como em outros países. Aqui não deu certo o plano. É só por isso, brasileiros e brasileiras, que vocês estão em casa hoje, vivendo um pouquinho de democracia. Vocês deveriam lavar a boca para falar de certas atitudes. Olha, hoje todo mundo sabe na mídia que o telefone toca e o senhor Toffoli está tratando diferente. Parabéns, senhor Toffoli. Agora o senhor está escutando as pessoas corretas para não levar ao Brasil a uma guerra civil, para não ter inocentes mortos, porque esta conta ficaria para vocês. E tem mais, teria ministro preso, viu? Porque não pense que não sabemos quantos são os envolvidos em escândalos morais, imorais e legais. No momento oportuno, vocês terão a reprimenda judicial. Virá em 2019 a lava-toga, aquela que muitos advogados não quiseram, muitos delatores não quiseram, porque saberiam, como diz a ministra proba, Eliane Calmon, corregedora, juíza de carreira, mulher porreta, baiana, essa o feminismo não ajuda. Disse bem claro que a maioria não faz porque de medo da vingança. Agora, nós vamos procurar no judiciário os fanfarrões. Collor não ficou eleito como caça-marajá? Não, mas era uma bravata. Agora, nós não. Nós vamos atrás de todos que estão fazendo isso, porque isso é crime de lesa pátria. Vocês vão devolver o dinheiro que vocês roubaram, dinheiro que vocês não colocam no imposto de renda, dinheiro que vocês não dão vazão. Agora, auxílio moradia, auxílio paletó, tudo isso, se fosse colocado para um bom serviço, ninguém é contra. Nós queremos um funcionário público ganhando muito bem, mas ganhando só aquilo por dentro. Combinado não é caro. Não venha com a aposentadoria milagrosa de 90 mil, de 80 mil, e botem a culpa depois no coitadinho do pobre da Previdência. Não, nessa parte, quem está lutando pelos mais pobres está certo. Por isso, nós não compramos essa ideia de Paulo Guedes, que é tudo. Não, faça o seu dever de casa. E não venha cortar da área social, não, que nós não vamos aceitar. A área social não vai pagar o pato, não. É só não roubar, é só trabalhar, é só ser competente. Nós queremos no público o que muita gente faz no privado. Tantas redes de supermercados dão show, aquele dono da van dá show, muita gente aí faz bem no privado. Por que não fazer no público? Então, nós queremos trabalhos célere, transparência, eficácia. E, senhor Jair Bolsonaro, menos puxa-saco. Entenda uma coisa, para ser eleito, o Twitter é bom. Para ser eleito, as mídias sociais são excelentes. Mas para governar, precisamos de gente com mais peso, com mais robustez, robusto no caráter, robusto na inteligência. Arrume mais muros, arrume mais generais,
mais almirantes, mais brigadeiros, mais pessoas técnicas da área. Por exemplo, por que no lugar do senhor Mandetta, o senhor não arrumou um médico militar? O senhor está dividindo o quê? Aquilo que o Onyx Lorenzoni lhe vendeu? Ah, eu tenho 180 votos? Tem nada. Na primeira votação que o senhor precisar, vai perceber que não vai ter. Essa história de toma lá da cá não funciona. Funciona como o senhor sabe, que o senhor disse antes, e o próprio Mourão disse. Pega a pasta embaixo do braço, atravessa o Congresso e dá o seu recado. Precisamos disso. Nós faremos o resto. A mídia honesta e inteligente fará o resto. Mostrará que lá no Nordeste agora tem água, mostrará que não tem desvio, mostrará que precisamos aprovar aquilo. O Brasil cansou, está de saco cheio dos senhores ficarem barganhando. Brasília é longe demais, porque se fosse no Rio e São Paulo, já teria caído o poder. Vocês contam que um bom comunista como Niemeyer fez longe do Brasil. Ou seja, não dá para o pobre ficar indo lá, a não ser que ganhe mortadela, saia do Piauí. Por falar em Piauí, a senhora Benedita Silva, aquela nefasta que prega o sangue e morte dos oponentes, vem falar, demagoga, vai passar o Natal com o Lula, não fica falando 5 dias antes, deixa o Lula sozinho. Sejam mulheres e homens, peçam licença para a juíza, entrem na carcerária e passem o Natal com ele, façam companhia para ele, fiquem lá mais tempo, tire férias, o recesso forense está aí. O recesso do Legislativo está aí. Aproveite o recesso e passe o Natal. Sejam solidários mesmo. É para isso que serve a solidariedade. Agora, não fique jogando o povo contra e mandando o coitado do Piauí ir lá fazer um Natal solidário. Natal solidário são vocês, que ajudaram o projeto dele. Deviam estar lá junto com ele. Mas não esquenta a cabeça, não. 2019 está aí. Vocês vão ter a reprimenda. A senhora Benedita da Silva, a senhora vai ter muito a explicar, porque o Ministério Público já está lhe denunciando faz tempo. A Justiça está letárgica, um ponto, mas agora vai ter uma celeridade. Outra coisa, somos sempre pelos direitos das prerrogativas dos nobres advogados, sempre defendemos. É um mistério como de um padre, ou seja, você tem sempre o direito ao seu cliente e ao seu sigilo. Agora, não confundamos pessoas que são bandidos travestis de advogado, que são partícipes de crime e ficam incomodadinhos com alguma vistoria. Eu, por exemplo, se fosse visitar um cliente preso, não teria problema algum de ser revistado por um aparelho, porque quem não tem nada a esconder não deve. A todos é assegurado o direito da ampla defesa. E você deve, advogado criminal, trabalhar, se associar para defender o seu cliente. A justiça sabe muito bem a diferença entre você e o seu cliente. Agora, não nos esqueçamos que o advogado que está defendendo a tentativa de homicídio de Jair Bolsonaro só não foi levado a cabo. Por que não foi levado a cabo? Pela ineficácia do meio, pela sorte ou porque obra divina? Entenda, senhores, os senhores não estão prestando as informações de forma correta. Primeiro, que o delegado da Polícia Federal já deveria ter sido afastado, não tinha isenção suficiente. Então, a Polícia Federal, zelosa, poderia ter dito, olha, coloca outro neutro. Não é desconfiando de nada, apenas porque probidade é isso, não basta ser a mulher de César, tem que parecer. Olha, eu trabalhei com fulano ali do PSDB, do PT, do PMDB, eu prefiro não atuar nesse caso, passa para um colega, tranquilo, não há problema nenhum. Agora, já tem outros andamentos e serão agora muito mais fáceis, porque com a nova administração, aqueles policiais que sabem de alguma coisa, que estão quietinhos, que não podem falar, vão dizer. E nós queremos saber quem foi o mandante. Temos direito de saber se isso foi um crime político ou essa historinha desse nefasto Raul Júlio, que vem dizer que era um lobo solitário. Ora, o senhor é um autoritário, em tese. O senhor veio falar para a gente ficar quieto nas redes sociais, para não reclamar de uma suposta fraude em eleição. Nós somos o eleitor, é como o consumidor, nós temos todo o direito constitucional de ver se uma urna está bichada no dito popular, se vê que tem alguma coisa errada, de reclamar e chamar a polícia, de ligar no 90. Ou o senhor quer que a gente não conte de um suposto crime que está cometendo? As autoridades, com serenidade, com calma, vão lá e investigam. Agora o senhor vem dizer para nós aqui, não, tem que investigar quem está fazendo isso. Ora, vai botar medo, seu comunistinha de Araque do PPS.
Ah, onde o senhor se formou, aonde o senhor estudou na escolinha da Coreia do Norte ou da Rússia. Não. Aqui ainda estamos com uma democracia capenga, mas funcionando. E será amplamente melhorada agora, porque nós podemos falar. As grandes mídias ou contratam pessoas honestas para falar daquilo que é verdade, ou vão ficar aí, não, era um guarda-chuva, ai não, coitadinho, era uma sombrinha, era uma furadeira. Não, senhoras e senhores, fuzil não se confunde com sombrinha, com furadeira. E os equipamentos já estão chegando de Israel, os drones estão chegando. Então, melhor aquilo que o militar da Marinha, hoje governador do Rio de Janeiro, também advogado e juiz, declarou: guarde o fuzil em casa, porque com ele na rua, você será considerado uma ameaça caso você não tenha o direito de portá-lo. Não o portando, você não acontece nada. Portando e não sendo das forças regulares, democráticas, serão abatidos. Simples assim. Entre a vida de um policial que está trabalhando e de um bandido, nós escolheremos o direito humano do policial que está trabalhando. Se aquele policial for um assassino, ele não é um policial, é um bandido. Pagará na forma da lei. Então, vamos agora ajudar a todas as instituições e, lembrando aos brasileiros, STF, não temos vergonha, porque não somos nós que participamos aí de vocês. Eu tenho nojo de alguns ministros, de algumas condutas, de alguns votos, de alguns pareceres, em tese, vamos dizer, no mínimo, incongruentes, inconsistentes, tendenciosos, porque votam para alguns de uma forma e para outros de outra. Não usam o mesmo peso, a mesma medida, protegem, parece, aqueles que indicaram. E, vamos falar em improbidade, tiramos uma presidente da República democraticamente, ordeiramente aos milhões da rua. Elegemos esmagadoramente pessoas que não gastaram nada, como Janaína Pascoal, que será a presidente da Câmara de São Paulo, porque teve quase 2 milhões de votos, a mulher mais votada no Brasil, não foi Joyce, foi Janaína Pascoal, que tem uma profissão, advogada, professora, lutando, certo? Que tem uma posição de independência, que já disse que vai apoiar tudo que for bom de qualquer governo, ou governador, ou de presidente, e não vai apoiar o que não for bom, ou seja, gente assim que nós precisamos. Pessoas que trabalham para o povo, não para algumas agremiações, subservientes. Então queremos uma mídia agora assim. E vamos derrubar pela PEC da Bengala os 4 ministros que já deviam ter saído, porque não adianta ficar fazendo arremedo, colocar até 90 anos, não, queremos até os 70, está bom demais, certo? Voltar ao que era antes e depois vamos pedir o impeachment a partir de janeiro. Por quê? Porque aí o presidente do Senado já será outro. Nós temos que fazer o quê? Impeachment por desvio de função, desvio de finalidade. Não adianta ajudar um presidente ou um outro governador e não cumprir a lei para todos. A lei tem que ser igual para todos, como está na Constituição Federal, como muitos ministros foram sempre o guardião da Constituição Federal. Hoje não. Hoje tem tese para tudo, jurisprudência para tudo. Vocês mexem até no que não pode ser mexido. Vocês avançam e usurpam a competência do Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo está de joelho para não falar outra palavra. Certo? Não. Nós queremos os poderes harmônicos e independentes entre si, como reza a Constituição Federal. Nós repudiamos ao terrorismo, está na nossa Constituição. Nós não gostamos de fascista. Fascista é Mussolini e todos os outros, muito parecido mais com outros partidos da esquerda do que da direita. Então, nós queremos sempre o quê? Democraticamente comprovarmos. Todo cidadão, toda cidadã que não tem educação, que não respeita o seu semelhante, que agride o seu semelhante do lado, responderá por injúria, difamação, calúnia, tentativa de homicídio, por ameaça. Artigo 139, 140, 138, 147, 121 e seguintes são a prata da casa. É que vocês, criminosos, têm que aprender. Um país só avança
com a educação. Por isso é que eu aposto nesse novo ministro da Educação e aposto nesse novo ministro das Relações Exteriores. São os que estão vindo para trabalhar, trabalhando incessantemente para que o Brasil tenha uma evolução. Só com uma educação de ponta e uma seara internacional de ponta, mostrando o que está acontecendo verdadeiramente no Brasil, é que vamos para frente. Ou seja, senhor FHC, pare de dar entrevista internacional semeando a discórdia. O senhor poderá ser considerado um criminoso de lesa pátria, porque o senhor ir lá em Portugal e outros lugares, mentindo descaradamente, dizendo, comprando como Mônica Berger, colocando palavra na boca dos outros, o senhor não vai para frente não. O senhor já deveria ter ficado bem quietinho. Quem leu o livro O Príncipe e o Sapo sabe de onde o senhor vem. Essa teoria fabiana não aceitamos mais. Nós já sabíamos há muito tempo. Agora nós podemos externar e mostrando devagar, com calma, com prudência, para que a população que tem um intelecto, porque ela tem que trabalhar e não tem tempo só de estudar, ela tem um intelecto mediano, a gente vai colocando para ela de um jeito palatar, sem data vênia, sem explicar aquilo que seria enrolar, ou seja, dando a notícia verdadeira. É o papel da imprensa livre, é o papel do suposto. Se a imprensa livre quer ser o suposto quarto poder, fale a verdade, doa quem doer. Se os advogados querem e têm o direito, nobres, de ter a prerrogação na Constituição, porque sem advogado não faz justiça, então façam a sua parte, apoiem aquilo que é o correto e repudiem aquele colega ou outro, não a classe. Então, senhoras e senhores, bom Natal a todos. Esperamos que este ano de 2019 possamos crescer, dar um salto de qualidade na nossa situação econômica e o principal, na nossa situação emocional, ou seja, que o brasileiro honesto seja valorizado, que ele perceba aqui na rua os nobres policiais, os nobres professores, os nobres diretores, todos aqueles que merecem, tenham o apoio da população, tenham a conduta correta, que saibam que jogar um lixo na rua não faz parte da educação. Você tem que ser civilizado, ajudar o próximo e punir com rigor aqueles que cometem aqueles pequenos delitos, que tentam aí suprimir os direitos de outros, que tentam não ser democráticos, que tentam ser autoritários, certo? Então, nós vamos continuar aí e obrigado às nobres Forças Armadas para cumprir o artigo 142 e nos ajudar, enquanto muitos incautos, enquanto muitos mercenários não percebem o seu dia a dia, garanto a vocês, muitos cidadãos de bem percebem que vocês estão aí garantindo e pegando o telefone na hora que tem que pegar e dizendo assim: senhores ministros, olhe, a condição é essa, a condição é aquela. Parabéns, Toffoli. Juízo, hein? Começou a ter juízo de 2 meses para cá, 3 meses, hein? Que bom. Se eu soubesse disso, já teria pedido para que um ministro, um presidente do STF, tivesse chamado um general para ser seu consultor. Ideia boa, hein, senhor Toffoli? Agora, mesmo com a ideia boa, nós queremos o impeachment do senhor Gilmar Mendes e do senhor Lewandowski pelo passado de vocês. E se vocês tiverem um pouco de, vamos dizer, não soberba, porque o senhor Marco Aurélio é o que mais tem, mas vamos dizer assim, tivesse um pouco de dignidade. Lembre dessa palavra, vamos procurar no dicionário, dignidade, senhor Lewandowski. Saiam, vocês foram indicados por Lula, que está na cadeia, por Dilma, que está em vias de, e por outros, Michel Temer, que não tem moral nenhuma, que vai também para o mesmo destino de Lula, de Dilma e Temer. É o destino de Cabral. Não adianta passar a mão na cabeça. Aqueles que cometeram apenas o delito de caixa 2 poderão, em tese, se livrar. Mas os outros que se enriqueceram pessoalmente para a sua turminha, enquanto os coitados petistas trabalhavam, do PSDB e do PMDB, lutavam e ainda morrem de amores, olha, o dinheirinho está no bolso, vocês sabem quem são. Então, a imprensa também pagará muito caro se não fizer a meia-culpa e demitir aqueles bandidos, travestis. Por exemplo, a senhora Miriam Leitão, ex-assaltante de banco,
o dia inteiro fazendo pegadinha com o ministro, com aquilo. Ora, olha a sua conduta, minha senhora. A senhora assaltava banco, colocando a vida de pessoas em risco. Quantos não morreram pelos seus justiçamentos, pela sua conversinha mole de tentar colocar outras pessoas? Não. Nós queremos em TV paga, aberta, fechada, pessoas que tenham qualidade técnica. Senhores diretores, para não quebrarem, contratem gente boa, façam como a política, renovem, se virem. Vocês não vão mamar mais na testa do governo, porque se o Bolsonaro der dinheiro para vocês, que é um dinheiro indevido, ele pagará o preço, porque ele combinou com a população que apenas fará campanhas e outras coisinhas aí, que é o que tem que ser feito. Não adianta vir agora paraquedista, gente aí pedindo carona, fingindo de bom moço. Nós queremos colocar o dinheiro em empresas que falem a verdade, que ajudem, que mostrem a evolução. Ou seja, façam o seu papel. O resto é conversa fiada para boi dormir. E nós não estamos admitindo isso mais no Brasil. Então, senhoras e senhores, a pátria agradece ao amor que vocês tiverem, porque isso fará a diferença. Bom ano para vocês e um Feliz Natal a todos, e tenham dito.